que para isso. Vamos lá, o seguinte. Existe agora uma treta da direita. É o Zé Tretinha. Não, é que falta uma liderança. Estamos falando isso aí, inclusive o Bolsonaro não está aqui. E muita gente da direita se decepcionou com o Zambelli, né? Tem uma turma que tá. A minha pergunta direta e reta: falta ou não liderança para a direita? Você que é o representante da direita no Brasil. Cara, não acredito que falte, né? Porque uma liderança você não constrói de uma hora para outra. Um líder, um chefe não é um líder, né? Às vezes o cara é chefe, mas não é líder, né? Não te dá o exemplo, não Tem um monte aqui nessa empresa. Só que a gente não fala o nome porque a gente é educado. Cheio de nome. É o que eu falo. Às vezes tem cacique pra caramba e você não sabe como é que é. Né? Manda na frente. Agora, não acredito nisso porque é o que eu falei, você não forma um líder de uma hora para outra, né? Você tem o presidente Bolsonaro aí há 30 anos no Congresso, na minha opinião, como brasileiro, como cidadão, fez o melhor governo que a gente já viu em todos os aspectos, social, econômico, cultural. Então você não cria um líder de uma hora para outra. E não adianta também misturar a expectativa que as pessoas têm com brotar um outro líder de uma hora para outra. Não é assim. O que eu acho é que a gente está passando um momento difícil, né? A gente voltou, se é que a gente existiu antes, mas a gente voltou a ser oposição e precisa que as pessoas tenham um pouco de calma. Não é o momento de, né? Não adianta o cachorro latir se ele não pode morder. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte da política, do dia a dia, de qualquer coisa, né? Porque a gente é político em todos os aspectos, né, cara? Você é um cara que tá 30 anos nessa brincadeira aqui e você não perdeu a tua liderança. Você mudou de projetos, você criou outras coisas, mas não há quem não te conheça hoje no meio e você não vai falar assim, não, esse aqui vai ser o próximo Emílio. Não existe isso. Não existe isso. Sabe? Eu entendi o que você está falando. É muito difícil. Tá falando pros você ter um líder assim como o Bolsonaro, e você fala, não, vou substituir o Bolsonaro por ele, mas é muito difícil. Orgânico. Mesmo porque foi orgânico. É orgânico. Mas a turma pula do cavalo, concorda? Tem muita gente que... Oportunista, fala a verdade. Mas isso aí não é de agora, né, Zu? Não, isso faz parte da política. Não é agora. Isso aí sempre existiu, né? Tem aquela história, como é que a política perdoa a traição, mas não perdoa o traidor, né? Assim, a gente já viu coisas assim do arco da velha na política brasileira. Hoje você tem um presidente que é um ex-condenado. Quem diria que ele estaria na presidência? Eu não diria, eu não tenho essa... Então, assim, para você dizer que falta uma liderança, por quê? Onde você está achando seus líderes, né? Na cabeceira? Não é assim. Você vai trabalhar conquistando confiança, respeito, consideração. Eu tive uma relação muito bacana no governo com o presidente, muito diferente do que as pessoas falam. Ele não é um cara autoritário, zero. A gente trabalha em televisão, sabe o que é autoritário, né, Emílio? Então, assim... Então, assim, ele é um cara que agrega, ensina, deixa você ter o seu espaço, que isso é muito difícil. Conheço ator que rouba a cena a cena não é pro cara, mas o cara rouba a cena, entendeu? Se não tem um diretor bom pra segurar o cara. Então, assim, eu não vejo essa ausência de liderança, não vejo. O que eu vejo é isso que eu falei, é um período complicado, né? Um período pesado pra nós, da direita, né? Da gente que é conservador, que preza pelos princípios cristãos. Então, é um momento que a gente precisa ter estratégia. Agora... você vai ver muito barbantinho cheiroso queimando aí, né, para falar o que acha que o povo quer ouvir. E isso é muito perigoso, porque você não pode confundir em momento nenhum a tua pessoa pública ou a tua exposição de mídia ou as tuas redes sociais com o teu trabalho na Câmara. Porque é óbvio que a gente precisa das redes sociais hoje para poder falar a verdade dos fatos do seu trabalho, do que você trabalhando. Até porque a grande maioria da imprensa não dá um espaço como a Jovem Pan dá para nós. A gente fica uníssono. E essa questão ela é muito perigosa, porque mesmo que eu não concorde com você, que a gente tem uma divergência, se existe um programa, um processo, a gente vai ter que respeitar. Então, assim, eu não preciso gostar de você, você não precisa ser meu melhor amigo. Mas se nós temos um projeto interessante, um projeto que realmente vai efetivamente melhorar a condição de vida da população, é a obrigação do político enxergar. Por isso, político, né? E a única coisa que pode melhorar ou piorar a vida das pessoas é a política, não é? Então, por isso que eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado no momento de hoje, Zu, para não falar
que não existe liderança. Sim, mas é que... liderança. Desculpa, mas existe uma oposição não muito clara. A própria Zambelli deu uma entrevista falando o seguinte, abre aspas, Bolsonaro sabe o que fazer na hora certa, ele poderia nos dar um pouco de orientação, essa orientação não está vindo, então cada um acaba indo para um lado. Não temos conseguido nos organizar enquanto oposição. Isso foi a própria Zambelli falando, porque teve ela deu uma entrevista pra Folha, que parece que ela fala que foi deturpada, então eu não quis usar isso. Mas a isso Folha deturpando alguma coisa? Mas isso aí também tem uma coisa. Tem uma coisa, pera lá, vamos colocar os pingos nos is. Sim. Isso é verdade. Você vai falar que o Bolsonaro não fez liderança? Não, tá o falando Bolsonaro, agora, o que ele fez? Não, o que o Bolsonaro fez de candidato a governador, senador, não, deputado. Pelo que eu entendi, estão falando de uma oposição agora, com Lula no poder, no Congresso atual. Eu vejo assim, Sami. Isso é a Folha que tá falando. Eu vejo assim, ó. Eu vejo da seguinte maneira: você educa uma criança. Dela. Olha só, vou fazer uma analogia aqui. Você educa uma criança e o que você fala pra ela, o que você faz soa muito mais alto. O que você fala pra uma criança, ela não escuta. Sim. Você fala assim, não grita, aí você grita. Exemplo, não bate, o exemplo você bate. Então, é isso que eu tô falando em relação à liderança. É como ser um pai. Um pai, você não vai ter 24 horas por dia para estar orientando seu filho, mas ele vai ver nas suas atitudes e na tua vida como proceder, como caminhar. Tanto que isso é uma questão muito ligada à família, que é uma das preocupações do lado conservador, da direita, né? Se preocupar com o que as crianças estão recebendo em termos culturais, educacionais. Isso é uma preocupação nossa. Então, o que eu vejo, Sam, é que a gente não pode se precipitar. A gente não pode chegar agora simplesmente e falar assim, não, nós não temos uma liderança, que é o que o Emílio falou. Como assim nós não temos? É porque é aquela história que eu te falei. Que supostamente a gente estaria querendo? Que o presidente ligasse todo dia e falasse, o próximo passo à esquerda, segunda à direita. Não, peraí. A gente teve aí 4 anos... Então a Zambelli tá perdida, então, nessa fala dela. Eu não tô falando... Porque o que a Zambelli disse foi isso. Se a Zambelli falou isso, né? Eu também acho isso aí. Esse foi o que ela disse. Aí também, se os caras estão criando aspa à toa também, então... Não, cara, mas olha só, por exemplo, na Secretaria de Cultura, por várias vezes eu recebia matérias da Folha pedindo a minha opinião. Eu prefiro não dar. Eu prefiro deixar a Folha escrever o que ela quiser e depois chegar na minha rede social e dar o meu ponto de vista da verdade. Porque não adianta você combater... Porque você vai e fala... Porque eu acho que é o que aconteceu aí, por exemplo. Você vai e fala uma coisa. Aí a Folha escreve uma matéria inteira e no final bota uma aspas. Então, a aspas fica como se tivesse todo o conteúdo da matéria resumido na aspas da pessoa. Então, eu concordo com o Emílio nesse caso. Será que foi isso que foi dito? Porque eu não acredito. É um vídeo.